Olá a todos, espero que estejam bem. Essa é mais uma aula da nossa série aí de regência do curso de licenciatura em matemática, da componente curricular estágio supervisionado 3. Professor orientador Alexandre Lopo, professora orientadora professora Ana Paula, professora supervisora Sueli dos Prazeres, e o estagiário José Gomes, esse que vos fala. Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a função tangente, tanto no círculo quanto no gráfico. A função tangente é dado em um x real, né, no qual essa função, esse número real, não se verifica para x igual a π sobre 2. É isso que ele está dizendo aqui. A função não é definida, né, quando x é igual a π sobre 2. Então, ele está dizendo onde x deve ser diferente de π sobre 2 mais κπ. Esse κπ que ele está dizendo é quando um k pode ser um número inteiro multiplicado a qualquer π aí, né? Então, ele está dizendo que um número de voltas que se for para esse mesmo ponto no círculo trigonométrico, esta função não se verifica, a função tangente. Seja a sua imagem no ciclo, consideramos OP, esse segmento aqui, e seja T uma interseção com o eixo da tangente. Denominamos tangente de x a medida algébrica de AT. Essa medida aqui, este segmento, seria essa interseção da continuação aqui da nossa hipotenusa, né, com esse segmento aqui. Essa interseção é o que dá o valor da nossa função tangente. Denominamos função tangente domínio em R. Quer dizer que ele tem um domínio real para uma imagem real, que associa cada x a um ponto. E esse x deve ser diferente de π sobre 2 para que essa função tenha um número real. O AT tangente é igual a tangente de x. Isto é, f de x é igual a tangente de x. Então, a gente pode atribuir valores para x, né, ou dado um domínio, né, para a função de x, teremos um resultado que equivale a tangente de x. Notemos ainda que para x igual a π sobre 2 mais κπ, ele quer dizer que em um ponto P, π sobre 2, mais qualquer número de voltas, está em B ou B', então esta OP está paralela ao eixo da tangente. Como este caso, não existe um ponto T. A gente vai poder ver isso no gráfico. A tangente, como eu falei, é um número, né, que ela deve ser diferente de π sobre 2. À medida que vamos avançando na etapa, nossa função tangente equivale à função seno sobre a função cosseno, ou seja, ela é um quociente entre as duas funções. Então, verificarmos que considera um ciclo de raio 1 e traça uma perpendicular no segmento AO, uma perpendicular nesse segmento, quer dizer, uma perpendicular aqui paralela ao eixo X, né, que representa 90 graus. Então, vamos seguir as etapas.
Marcamos uma interseção, criamos um segmento AP, que é esse segmento aqui de fora, que corresponde à nossa tangente. E isso se verifica que o AP sobre OA, AP sobre OA, é igual a BQ sobre OB. São esses aqui. Isso quer dizer o seguinte: a razão das duas se verifica porque é o mesmo ângulo. Se você dividir, né, este segmento por este segmento horizontal, quanto por este segmento de dentro por este segmento. Ele quer dizer que as duas têm ângulos semelhantes, iguais, congruentes. E tangente de x é seno sobre cosseno. O sinal também é igual ao seno sobre cosseno, como a gente já verificou em outro slide. E aqui ele vem falando, né, sobre se x é igual a kπ, k pertencente ao número inteiro, então quer dizer que tem que ser um número inteiro aí de voltas. Então, temos que tangente de x é igual a zero para todo inteiro. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico da tangente de x. Temos aqui um círculo trigonométrico já estudado. E temos aqui o valor da nossa tangente de x. Eu vou zerar esse valor para que a gente possa perceber o que ocorre com a nossa função. Temos aqui a nossa tangente de x. E aí temos o nosso controle deslizante. Quando estamos percorrendo o nosso ponto P aqui no círculo trigonométrico, o nosso segmento aqui, que vale a tangente, ele vai crescendo. E no gráfico, ele vai apresentando a nossa tangentoide, né? Que é o desenho da nossa função tangente. Olha lá, à medida que eu vou me aproximando de π sobre 2, o nosso valor da tangente vai assumindo cada vez valores maiores. Isso porque o π sobre 2 em cosseno, ele é zero. E em seno, ele é 1. Quando dividimos 1 por zero, esse valor é um valor infinitamente grande. E a gente não consegue determinar ele aqui no gráfico. Continuamos pelo nosso ponto, pelo nosso segundo quadrante. E aí, à medida que nós nos afastamos aí desse π sobre 2, a função passa a aparecer no gráfico. Ela vem aparecendo até chegar a π. Nesses valores de π, a nossa função tem a sua periodicidade, ou seja, se eu colocar mais um π aqui, que vai até 2π, a função vai repetir o mesmo comportamento. Então, vamos verificar isso. Passando de 180 graus agora, ou 1π, como é chamado em radiano, a função vai obedecendo o mesmo comportamento do começo, do primeiro quadrante. E agora, ao passar
de 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, ela vem do infinito para determinação do nosso gráfico aqui, ó. E ela vai se repetir. Eu vou tentar zerar novamente aqui o controle deslizante e a gente vai fazer o sentido contrário. Ó, note que o nosso círculo trigonométrico está girando como um relógio, né, no sentido horário, que é o sentido negativo, e a nossa função segue, né, para menos infinito, à medida que se aproxima de menos π sobre 2, quer dizer, ela percorreu metade de um π no sentido negativo, que é 3π sobre 2. Se você pegar este valor aqui de π e subtrair, né, esse valor, ele vai aparecer aqui, esse π sobre 2, né? Então, essa função, ela também é periódica, tá? Neste sentido. Propriedades da nossa função tangente. Propriedades da nossa função tangente. Se x é do primeiro ou do terceiro quadrante, então a tangente de x é positiva. Se x é do segundo ou do quarto quadrante, então a tangente de x é negativa. Se x percorre qualquer um dos quatro quadrantes, então a tangente de x é sempre crescente. Temos também a função tangente no domínio. Tangente de x é o domínio de x pertencentes aos reais, tal que x deve ser diferente de π sobre 2 para que a função se verifique. Então, a gente não pode ter esse valor de x igual a π sobre 2, porque senão a função tangente tende para o infinito, fica um valor indeterminado e a gente não consegue trabalhar com essa função. A imagem da função tangente pertence a um número real. Isto é, para todo y real, existe um x real, tal que tangente de x é igual a y. Isso aí é uma função, né? A gente atribui valores para x, ou dado um valor de x, a gente vai ter um valor para y no gráfico, aplicando a função tangente. De fato, dado y pertencente aos reais, consideramos sobre o eixo das tangentes o ponto T, tal que AT é igual a y. Construindo uma reta OT, obtemos que ela intercepta o ciclo em dois pontos, P e menos P, ou P e P'. A imagem dos reais, x, cuja tangente é y. Aqui, o comportamento da função seno. À medida que ela se aproxima de 2π, ela não se verifica, né? Ela não tem pontos definidos no gráfico, né? À medida que ela se afasta desse 2π, ela volta a ter pontos definidos no gráfico, mas de forma negativa. À medida em que ela passa de π, ela volta a ter pontos no gráfico de forma positiva. E quando ela chega perto aí do π sobre 3,
essa função também volta a não se verificar no gráfico. Passando de 3π sobre 2, essa função passa a ter pontos, né, verificados no gráfico, e passando de 2π, ela volta a se repetir. Os valores da função tangente estão dispostos aqui, nessa tabela, pois é periódico. E temos aqui os nossos arcos notáveis, onde fizemos a nossa apresentação dos arcos notáveis. Lembrando que, para quem assistiu os outros vídeos, temos uma atividade, lá consta também os nossos arcos notáveis e consta também o círculo trigonométrico para verificar esses valores. Então, os valores da tangente de x pode ser definido da função tangente de x é igual a seno sobre cosseno de x. Então, quer dizer que sempre e quando tivermos dúvidas sobre esses valores, conhecendo essas duas funções, podemos dividir os valores encontrados em cada uma, que vai dar esses valores aqui presente, né? Trabalhando com essas funções, tá? Lembrando que o link da atividade estará na descrição do vídeo. Essas foram as nossas referências para essa aula.